O tranquilo em uma capela cheio de luto é a coisa mais fria que já experimentei. Como James desejaria, o funeral era direto. Blons brancos, ternos escuros e aquela música antiga que ele cantarolou quando sentiu que ninguém estava prestando atenção. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive que segurar as laterais do caixão para não desmoronar enquanto eu estava lá. Vizinhos, colegas de trabalho e até o colega de classe de Evan, que viajou de Vermont, veio e partiu. Como se fosse uma formalidade, como se minha vida não tivesse acabado, eles sacudiram minha mão, murmuraram algo como ele era um homem bom e continuou. A dor se move em ondas, o que é algo que ninguém diz. Isso te esmaga primeiro. Então ele se retira. Então, de repente, o afoga mais uma vez. Eu não estava chorando. Eu não consegui. Eu estava em um estado de dormência que me fez pensar se ainda estava vivo, um lugar além do pensamento e além de soluçar. Ela entrou naquele momento. Eu não sabia quem ela era. Ela não usava trajes funerários. Apenas calças, um suéter bege e um bebê nos braços, sem vestido preto, sem véu. Quando todo mundo chegou para enterrar um cara, havia um bebê na capela. Ela trouxe nova vitalidade com ela. Ela não fez hesitação. Ela não fez uma pausa para orar ou olhar para os assentos. Ela veio diretamente até mim depois de descer pelo corredor, além do altar e passar pelas pessoas que estavam murmurando atrás das mãos. Eu pisquei. Eu considerei brevemente a possibilidade de conhecê-la, mas não consegui identificá-la. Ela poderia ter sido uma colega de trabalho de James. Ou talvez ela tenha vindo me consolar. O que o bebê pode ter sido? O neto dela? Um garoto de primo? Então ela começou a falar. Ela falou claramente, suavemente e sem arrependimento. Ele é o irmão do seu filho. A criança choramingou um pouco e se aproximou do peito enquanto se agitava em seus braços. Incapaz de entender as palavras, eu olhei para ela enquanto elas se repetiam na minha cabeça. Esse é o irmão do seu filho? Minha boca ficou ressecada. O que? Logo acima de um sussurro, perguntei. Aproximando-se, ela segurou o bebê para mim educadamente e sem força, como se estivesse me dando um lenço emprestado ou uma bolsa de supermercado. Peço desculpas por ter que fazer isso aqui, mas não tinha outra maneira de entrar em contato com você, afirmou ela. Eu não queria que ele crescesse na ignorância de suas origens. Olhei para o bebê, que tinha talvez 6 meses de idade. Ele tinha uma covinha no rosto esquerdo, aparência leve e olhos castanhos. Um pouco de mão agarrou a borda do cobertor e a puxou para seus lábios. Meus joelhos ficaram fracos. Eu tropecei e me peguei na esquina do caixão, mas não desmaiei. Fui trazido de volta ao tempo presente pela borda de madeira que cavou na minha palma. Havia pessoas ao meu redor. Aqueles que observaram. Aqueles que estavam sussurrando eram subitamente mais audíveis. Eu me fiz olhar para ela. Quem é você? Eu perguntei. Minha voz quebrou. Mesmo eu não conseguia ouvir o som. Ela não respondeu. Ela simplesmente olhou para mim como se eu já entendesse, como se as peças estivessem no lugar. Eu simplesmente não tinha conectado os pontos ainda. Por fim, ela respondeu: eu vou. Eu não vim para agitar as coisas. Tudo o que eu queria fazer era o que era certo. Mika é o nome dele. Mika. O nome me atingiu como um fardo que eu não estava preparado para suportar. No entanto, por trás da perplexidade, doença e tristeza, senti uma mudança. Olhei para o bebê mais uma vez. E eu vislumbrei James. O homem no caixão, não. Minha esposa. O cara que içaria Eva em seus ombros e o girava até que os dois caíram em risadas. O homem que beijou minha testa quando eu estava doente sussurrou que ele cuidaria de tudo. Eu vi aquele homem na curva do queixo do bebê. Minha respiração presa. E naquele momento, de pé no caixão do meu marido, segurando nada além da beira do caixão e das últimas peças de uma vida que pensei que entendi, percebi que não sabia tudo. Nem mesmo perto. Antes de começarmos, informe-nos nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de gostar, compartilhar e se inscrever para obter histórias mais poderosas. Se você tivesse me perguntado 6 meses atrás como era a minha vida, eu teria dito até previsível.
Eu era Carlin Maroho, 58 anos, casado com James por 35 desses anos. Morávamos em uma modesta casa de tijolos em Cincinnati, com persianas verdes e um balanço rangerente de James. Insistia em consertar toda a primavera, mas nunca realmente o fez. Nosso único filho, Evan, havia crescido e se mudou há quase uma década, mas ele ainda vinha todos os domingos como um relógio. Sempre fome, sempre com algo novo para reclamar do trabalho. Eu amei essas visitas. Eu faria muita comida e ele fingia não tomar sobras, mas sempre encontrei os contêineres ausentes na geladeira na segunda-feira de manhã. James havia trabalhado em logística da cadeia de suprimentos para quase 20 anos. Nada glamouroso, mas pagou as contas. Ele saiu todas as manhãs às 7h45 da manhã e chegou em casa às 5h15, como se o mundo corresse em seu relógio de pulso. Ele odiava surpresas, amava café preto e ouvia jazz suave enquanto pagava as contas na mesa da cozinha. Havia conforto em sua rotina, mesmo quando às vezes desejava que ele o quebrasse apenas para dançar comigo na cozinha ou reservar uma escapada aleatória de fim de semana. Eu não estava infeliz. Na verdade, meus dias estavam cheios de propósito. Eu corri uma pequena loja de flores no centro da cidade que costumava pertencer à minha mãe, Lynette. Ela me ensinou a linguagem das flores, como Tulips disse perdão, como as peonias sussurraram. Eu sempre amei como Flowers falava quando as pessoas não conseguiam. James não era romântico, mas todo aniversário ele me trazia rosas amarelas porque eram favoritas da minha mãe. Eu pensava que isso significava algo. Havia um ritmo na nossa vida. Aos sábados, fizemos mantimentos juntos. Ele empurrou o carrinho enquanto eu lia rótulos em voz alta e revirou os olhos quando ele escapou em biscoitos. Noites de domingo, assistimos a reprises de shows de detetive enquanto dobravam a roupa. Às vezes ele acenava para acenar com uma meia na mão e eu assistia o rosto dele, alinhado e cansado, mas familiar, firme, seguro. Obviamente, tivemos nossos argumentos, pequenas coisas, principalmente dinheiro, as escolhas de Eva, se devemos finalmente reformar a cozinha, mas nada de destruição da terra. Nada que eu não conseguia sair depois de uma noite de sono. Achei que era assim que o casamento real parecia depois de 3 décadas. Não é mágica do filme, mas parceria. Entendimento silencioso. 1000 pequenos sacrifícios feitos sem serem solicitados. É por isso que o acidente de carro me surpreendeu de várias maneiras. James havia saído de casa cedo naquele dia, mais cedo do que o normal, dizendo que teve uma reunião em Dayton. Ele beijou minha bochecha enquanto eu ainda estava meio dormindo e prometeu que ele voltaria no jantar. Ele nunca chegou em casa. Um semi passou um sinal vermelho na rota 35 e o atingiu de frente. O policial disse que ele morreu instantaneamente. Eu nem consegui dizer adeus. Nos dias que se seguiram, mudei-me por nossa casa como um fantasma. Cada canto segurava pedaços dele, o creme de barbear na pia do banheiro, a caneca de café não lavada ao lado da cama, os sapatos alinhados com a porta. Eu não conseguia tocar nada disso. Parecia que apagar alguém que acabará de respirar ao meu lado. As pessoas apareceram com caçarolas e cartões, e eu assenti por suas condolências como se estivesse lendo um roteiro que não havia ensaiado. Minha mãe apareceu e tentou me fazer comer. Eu não podia. Evan ficou 2 noites, mas sua dor parecia raiva. Ele estalou tudo, o correio se acumulando, os planos funerários e até o tom do pastor. Eu acho que me vendo tão ainda o assustou. Por tudo isso, fiquei dizendo a mim mesma uma coisa. Pelo menos eu sabia quem era James. Pelo menos tivemos uma boa vida. Sem segredos, sem escândalos, apenas amo isso amadureceu em algo mais silencioso, mais duradouro. Essa era minha âncora. Essa foi a única verdade que me apeguei quando o mundo começou a girar. Mas essa verdade, como tantos outros, não era inteira. Era apenas o que eu escolhi ver. Olhando para trás agora, percebo o quanto não questionei. Quanto eu me conformei na rotina e a rotulei de devoção. Eu pensei que tinha tudo. Um homem bom, um lar pacífico, uma história compartilhada. O que eu não sabia era que a dor não era o único estranho a caminhar pela minha porta. Tudo começou com meias. Não apenas meias. Pequeno, azul e macio como nuvens. O tipo com pequenas garras de borracha no fundo, em forma de estrelas.
Encontrei-os enquanto lavava a roupa na quinta-feira à tarde, enterrada no bolso da bolsa de Duffel da noite para o dia de James. Ele voltou de outra conferência em Columbus na noite anterior, deixou a bolsa no corredor como de costume e foi direto para a geladeira para uma cerveja. Nada incomum, nada fora do comum. Mas quando fui desembalar as coisas dele, lá estavam elas, meias de bebê. No começo, eu ri. Na verdade, eu fiquei lá na lavanderia, segurando-os em uma mão como uma espécie de mistério bobo. Meu primeiro pensamento foi Eva. Talvez ele tivesse trazido sua afilhada pela casa há um tempo atrás e esquecido de me dizer. Ou talvez James tenha ajudado um colega de trabalho com o filho, e as meias se misturaram no chufle. James não era ótimo com crianças, mas ele também não tinha coração. Tinha que haver uma explicação. Ainda assim, algo em mim mudou. Eu trouxe as meias para ele enquanto ele estava assistindo o jogo. Isso parece familiar? Eu perguntei, meio provocando, meio curioso. Ele olhou para cima, piscou, depois riu como se eu tivesse mostrado a ele uma foto antiga. Aqueles? Oh, sim. Um cara na conferência teve seu filho lá rastejando por todo lugar. Deve ter acabado na minha bolsa. Jogue-os. Ele disse isso tão facilmente, tão casualmente. Eu fiquei lá segurando-os por mais um segundo, não sabe por que meu peito de repente se sentiu apertado. Então eu assenti e voltei para a cozinha. Eu não os joguei. Eu os deslizei na parte de trás da minha gaveta da mesa de cabeceira sob um lenço velho e um corsário seco que James me deu em um banquete há 10 anos. Algo sobre eles parecia uma pergunta que ainda não havia aprendido a fazer. Naquele fim de semana, James saiu novamente, outra conferência, outro quarto de hotel com café da manhã continental e longas apresentações sobre logística e automação de armazém. Pelo menos foi o que ele me disse. Eu arrumei suas camisas e meias e beijei sua bochecha e sorri quando ele saiu da garagem. Mas uma vez que as luzes traseiras desapareceram, sentei-me à beira da nossa cama e apenas olhei para o tapete. Eu continuei tentando me convencer de que não era nada. Depois de 35 anos de casamento, uma mulher conhece o marido, conhece seus ritmos, ele conta suas histórias. Mas quanto mais eu prestava atenção, mais rachaduras comecei a ver. Sua colônia havia mudado. Sutil, mas mais nítido. Não é o cedro almiscarado que ele sempre usava, mas algo mais novo, mais leve, quase doce. Eu perguntei a ele uma vez e ele disse que a loja havia ficado sem a antiga. Ele não parecia irritado. Ele apenas deu de ombros como se não importava. Ele começou a enviar mensagens de texto mais também. No jantar, durante programas de TV, mesmo na cama, ele manteve o telefone com a cara. Quando perguntei quem era, ele sorriu e disse: trabalhar coisas. Essa foi sua desculpa favorita. Um escudo que ele raramente tinha que explicar. A parte mais estranha foi que ele começou a voltar para casa parecendo mais claro, como um homem que tomou banho de algo que não seja água. Não consegui descrever melhor do que isso. Uma calma, um brilho. E quando eu peguei a mão dele no sofá, ele o apertava, mas seus olhos já estavam de volta na tela. Uma noite, enquanto ele estava no chuveiro, seu telefone zumbiu apenas uma vez. Eu não toquei. Mas olhei para o nome que pisava na tela. Belly. Não é um nome que eu reconheci. Não é um primo, nem ninguém do seu escritório, até onde eu sabia. Eu o olhei até a tela escurecer. Então me levantei, entrei na cozinha e comecei o jantar como sempre fiz. Cortando a cebola, fervendo o macarrão, sorrindo em nada em particular. Eu disse a mim mesma que era um colega de trabalho, talvez alguém novo, talvez um número errado, talvez. Mas algo dentro de mim, algo velho e quieto, estava mexendo. Não era alto. Não estava com raiva. Era um sussurro, um sino de aviso. O tipo que você ouve apenas uma vez, mas nunca esqueça. As meias do bebê, a nova colônia, as mensagens ocultas. Eles ainda não fizeram sentido, mas o fariam. E quando fizeram, eu não seria mais a mulher sorrindo através de cebola picada e desculpas. Eu ainda não sabia. Isso não aconteceu da noite para o dia. Essa é a parte cruel. Se James tivesse gritado comigo ou bateu a porta ou saísse, eu teria algo para me segurar.
Mas isso foi um desvendamento lento, um tipo silencioso de desaparecimento. Tudo começou de manhã. Por 30 anos, ele fez café para nós dois. Preto para ele, um açúcar para mim. Às vezes, ele derramava o meu na minha caneca favorita, a que Eva foi feita na aula de arte, que se inclina para o lado como se estivesse bêbada, e a colocava na janela onde a luz entrou. Ele não fez isso há meses. Comecei a fazer meu próprio café, derramando-o em qualquer caneca limpo. Ele nunca pareceu notar. Então ele mudou para a conversa, ou a falta dela. Eu voltei da loja de flores, braços cheios de eucalipto e tulipas, meus dedos manchados de verde, cheirando a solo. Eu costumava contar a ele sobre os clientes, os frequentadores regulares, como a senhora Draper, que comprava margaridas toda terça-feira. Ou o jovem que propôs na loja com um anel escondido em um buquê. James costumava ouvir. Às vezes ele fazia perguntas, até sorria. Ultimamente, porém, eu falava e ele apenas acenava com a cabeça. Seus olhos estariam no telefone ou na televisão. Uma noite, parei no meio da frase apenas para ver se ele percebeu. Ele não. No jantar, costumávamos dar as mãos antes de comer apenas por um segundo. Nunca foi um grande ritual, apenas um aperto silencioso, uma conexão. Uma noite, peguei a mão dele e ele já estava percorrendo suas mensagens. Eu esperei, minha mão pairando entre nós. Ele não olhou para cima. Puxei de volta, descansei no meu colo e não disse nada. O que picou mais não eram as grandes coisas. Foram as pequenas mudanças que se acumularam até que eu não reconheci a vida em que estava de pé. A maneira como ele parou de perguntar se eu precisava de algo da loja. A maneira como ele dormia de frente para o outro lado, se enrolava como alguém se preparando para o voo. Ele ainda disse, "Te amo", quando saiu para o trabalho, mas parecia um reflexo, como se ele estivesse recitando algo que ele memorizava anos atrás e não sentia mais. Uma tarde, tentei surpreender-lo com um almoço em seu escritório. Eu fiz um sanduíche do jeito que ele gostava, maionese leve, picles extras, envolveu ordenadamente e atravessou a cidade. Esperei no saguão por mais de 20 minutos. Quando finalmente perguntei à recepcionista se ela poderia verificar, ela sorriu desajeitadamente e disse, "Marro Maroro não está hoje. Ele está trabalhando remotamente." Eu assenti assim, fazia sentido, como se eu não tivesse acabado de atravessar a cidade com um saco de papel marrom e um coração cheio de esforço. Voltei para o carro, voltei para casa e fiquei na garagem por um longo tempo antes de entrar. Até Eva notou isso durante uma de suas visitas. "Papai está ok?" Ele perguntou durante o almoço. Ele mal me disse 2 palavras para mim. Eu queria defender James. Eu queria dizer que ele estava cansado ou estressado ou lidando com problemas de trabalho, mas tudo o que eu poderia dizer era, não sei mais. Comecei a me sentir um fantasma em minha própria casa. Eu caminhava pelo corredor e via fotos nas paredes, férias, aniversários, 3 sorrindo em suéteres combinando e sentimos que estava assistindo a vida de outra pessoa, alguém que já tinha significado, alguém que antes importava. Eu tentei alcançá-lo em pequenas maneiras. Comprei para ele um novo par de abotoaduras para o nosso aniversário. Prata, gravada com suas iniciais. Ele me agradeceu, me deu um beijo na testa e os deixou na mesa de cabeceira. Ele nunca os usou, nenhuma vez. Não havia gritos, nem traição que eu poderia apontar, apenas essa erosão constante como um rio usando uma pedra. Nem tudo de uma vez, mas gotejou por gotejamento. Eu ainda podia ver a forma do nosso casamento, mas estava escavando sob meus pés. E ainda assim, eu disse a mim mesma que era apenas uma temporada. As pessoas se separam às vezes, mas também crescem juntos, não são? Eu me apeguei a essa esperança como uma balsa vital. Fiquei com o Missouri acreditando porque a alternativa, aceitando que o homem com quem eu havia construído uma vida estava flutuando em algum lugar que eu não conseguia seguir, era muito doloroso para citar, pelo menos ainda não. Aconteceu em um domingo. Eva e sua noiva, Grace, haviam acabado de se engajar, e estávamos jogando uma pequena celebração em nossa casa. Nada chique, apenas amigos e familiares, alguns atendiam comida, alguns balões amarrados à grade da varanda. Passei a manhã inteira preparando, polindo os talheres, passando a toalha de mesa, organizando hortênsias brancas e rosas rosa macias no vaso que costumava pertencer à minha avó. Eu queria que fosse perfeito.
Eu queria que Eva se sentisse orgulhoso de ver como ele era amado. E talvez, apenas talvez, eu quisesse que James me visse novamente, para se lembrar da mulher que ele costumava segurar de perto. Os convidados começaram a chegar ao meio-dia. James os cumprimentou na porta como um político, sorrisos, apertos de mão firmes, pequenas piadas que fizeram as pessoas rirem, mesmo que elas não ouvam exatamente a piada. Eu o vi trabalhar na sala, tão polida e charmosa, enquanto ficava perto da cozinha, certificando-se de que os quiches não queimassem. Quando chegou a hora da torrada, todos se reuniram na sala de estar. Eva ficou ao lado de Grace, radiante, a mão dela enrolada em seu braço como se ela nunca quis deixar ir. James levantou seu copo. Ele não preparou nada, ele nunca fez. Ele sempre foi bom em falar fora do manguito. Para Eva e Grace, ele começou com aquela voz suave que sempre fazia as pessoas se inclinarem. Vocês dois me lembram de nós de volta quando não tínhamos ideia do que estávamos fazendo, mas acreditávamos um no outro de qualquer maneira. Todo mundo riu. James continuou, girando o champanhe na taça. Que seu amor fique fresco. Você pode nunca parar de ouvir. Que você sempre tenha o que sua mãe e eu tivemos uma vez. O quarto ficou parado. O que sua mãe e eu tivemos uma vez. Não o que temos. Não é o que ainda compartilhamos. Uma vez tive. Senti a respiração deixar meu corpo. Meu rosto congelou em um sorriso, mas meu coração afundou como se tivesse sido arrancado debaixo d'água. Ele nem olhou para mim. Ele acabou de beber do copo, virou-se para Eva e disse: Você nos deixou orgulhosos. As pessoas aplaudiram. Grace apoiou a cabeça no ombro de Eva. A música começou novamente. O riso voltou para a sala, mas eu fiquei ali ainda segurando uma bandeja de tortas de limão, meus dedos tremendo. Ele não quis dizer isso como um insulto. Essa foi a pior parte. Ele nem percebeu o que havia dito. Não foi calculado. Era casual, impensado, como a ideia minha, já havia sido arquivada no passado. Coloquei silenciosamente a bandeja na mesa e caminhei até o banheiro. Eu não chorei. Eu me encarei no espelho e tentei lembrar da última vez que ele olhou para mim como se eu fosse importante, como se eu fosse mais do que um espaço reservado em uma casa em que costumávamos construir sonhos. Quando voltei, ninguém percebeu que eu estava fora. James estava na varanda rindo com os futuros sogros de Eva. Grace estava mostrando seu anel de noivado a uma de suas amigas. Eu me mudei pela sala, reabastecendo bebidas, limpando pratos, sorrindo quando falados. Eu desempenhei o papel da graciosa anfitriã, a orgulhosa mãe, a esposa da sorte. Mas por dentro, algo rachado. Naquela noite, quando House estava quieta novamente, eu a trouxe. Sua torrada, eu disse suavemente. O que você disse sobre o que já tivemos? Ele estava a se despir para a cama, dobrando a camisa com precisão mecânica. Ele fez uma pausa, confusa. Que tal? Fazia parecer, como se não tivéssemos mais isso. Ele piscou, jogou a camisa no cesto. Era apenas uma figura de fala, Carlen. Não se transforme em algo que não é. Ele desligou a luz antes que eu pudesse responder. Deitei na cama naquela noite olhando para o teto, ouvindo o apito suave de sua respiração ao meu lado. Eu estava a centímetros dele, mas me sentia a quilômetros de distância. Não porque ele disse a coisa errada, mas porque ele não entendeu por que doía. Essa foi a humilhação. Não apenas as palavras faladas na frente dos outros. Não da maneira que eles caíram tão sem esforço de seus lábios, mas a percepção de que ele não me via como seu parceiro. Eu era apenas a mulher com quem ele compartilhou uma hipoteca, a mãe de seu filho. Uma memória já desaparecendo. E a pior parte, eu havia sorrido na frente de todos. Não havia um canudo final. Sem partida gritando, sem portas batidas, nenhuma mala jogada no gramado, apenas silêncio, esticando-se lentamente até cobrir tudo. James havia se tornado um homem com quem eu morava ao lado, não com. Nós compartilhamos uma cama, mas não calor. Nós compartilhamos uma cozinha, mas não conversas. Ele ainda trouxe o correio, ainda dobrava a roupa, ainda pagava as contas a tempo, mas seus olhos raramente encontravam os meus. E quando o fizeram, eles passaram por mim como se eu fosse uma peça de mobiliário familiar.
Comecei a dormir de costas para ele. No começo, pensei que era temporário, apenas uma temporada ruim, uma pausa. Os casais passam por isso. Eu disse a mim mesmo que mais vezes do que posso contar. Mas uma manhã, percebi que não conseguia me lembrar da última vez que ele me beijou a Deus. Eu fiquei junto à janela com meu café, seu antigo hábito, e o vi sair da garagem sem um olhar para casa. Naquele dia, arrumei minhas malas, não dramaticamente, não em um turbilhão de lágrimas, silenciosamente. Peguei a bolsa noturna que usei quando visitei minha irmã em Indianápolis e enchi algumas roupas, minha escova de dentes, meu diário e o par de brincos James me deu em nosso 10º aniversário, só porque ainda os amava, não porque me sentia amado. Eu não deixei uma nota. Eu não disse a Eva. Eu nem chamei minha irmã. Eu precisava de espaço para pensar sem ninguém fazer perguntas, sem ninguém me dizer o que era um bom homem, James, como eu tinha sorte, como as pessoas da minha idade deveriam ser gratas pela estabilidade. Dirigi 2 horas ao sul até uma pequena cama e café da manhã por um lago que me lembrei da minha infância. Meus pais me levaram lá uma vez por um fim de semana, quando eu tinha 9 anos. Naquela época, parecia mágico, vagalumes na grama alta, o cheiro de pinheiro, o som da água batendo suavemente contra a costa. Não sei o que me fez pensar disso, mas no momento em que pulei para a entrada de carros, algo dentro de mim exalou pela primeira vez em meses. O proprietário, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Lois, não perguntou por que eu estava lá sozinha. Ela me entregou uma chave, me mostrou uma pequena sala com papel de parede floral e uma cadeira de balanço na janela e me deixou em paz. Na primeira noite, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e ouvi o vento farfalhando nas folhas. Não era paz, não exatamente, mas estava quieto, e era meu. Eu fiquei 3 noites. Ninguém ligou. Quando voltei para casa, James não perguntou onde estava. Ele olhou para cima do jornal quando eu vi pela porta, assentiu uma vez e disse: "Ei." Foi isso. Sem preocupação, sem raiva, sem curiosidade, apenas: "Ei." Como se eu tivesse saído de leite e voltasse 3 dias depois. E foi aí que eu soube. Ele nem percebeu que eu estava fora. Na verdade, minha ausência não interrompeu sua vida de maneira significativa. Eu poderia ter sido alguém, qualquer sombra passando pelos corredores, qualquer mulher enchendo a geladeira e lavando a louça. Eu já estava em sua mente. Eu não lutei com ele. Eu não implorei. Não listei as maneiras pelas quais me senti abandonado enquanto ainda dormia em sua cama. Não exigi desculpas ou explicações. Eu já esperava muito tempo para aqueles. Simplesmente voltei para minha vida, reorganizei algumas coisas e mantive minha distância. Amigos perguntaram como estávamos. Eu sorri e disse que estávamos bem. Eva notou a tensão, mas estava planejando um casamento e muito distraído para se aprofundar. Eu deixei ser. Eu não tinha deixado o casamento, não no papel, mas me afastei de qualquer outra maneira que contava, e ninguém parecia notar, o que, por sua própria maneira, era a prova mais clara de todos. O fundo do poço nem sempre vem com pratos gritando ou quebrando ou saídas dramáticas. Às vezes, chega em absoluta quietude, no silêncio, quando não há mais nada a dizer ou fazer. Veio para mim na noite anterior ao funeral de James. O Rose estava muito quieto. Eu sempre pensei em silêncio como pacífico. Mas naquela noite, parecia opressivo. Cada relógio tic, todo o rangido do piso de madeira sob meus pés parecia ensurdecedor. Eu passei por cada quarto, incapaz de ficar parado. A cozinha cheirava fracamente de limpador de limão. A mesa da sala de jantar ainda tinha o corredor de mesa que eu havia comprado no Natal passado. Uma parte de mim queria virar, arruinar alguma coisa, qualquer coisa. Mas eu não. Em vez disso, eu me vi de pé na porta do quarto, olhando para o lado da cama, onde ele costumava dormir. Seu lado do armário ainda estava cheio, camisas pressionadas e penduradas ordenadamente, sapatos revestidos em uma fila perfeita. Ajoelhei-me e abri a gaveta inferior. No interior, estavam as coisas usuais, meias, cintos, um emaranhado de carregadores antigos e, sob uma pilha de gravatas, encontrei o relógio dele. Foi o que eu dei a ele no nosso 20º aniversário. Prata com uma pequena gravura nas costas, ainda escolhendo você. Ele não usava isso há anos.
Disse que não gostava mais do peso no pulso. Mas lembrei-me de como ele estava orgulhoso quando ele abriu a caixa. Como ele me puxou para perto e sussurrou: "Você sempre sabe exatamente o que eu preciso." Eu segurei o relógio na mão e me sentei na beira da cama. O peso disso pressionou na minha palma e, de repente, era difícil respirar. Eu não chorei. Eu chorei. O tipo de soluço que começa no peito, sacode a coluna e deixa você ofegando. Eu apertei o relógio e me dobrei como meu corpo estivesse tentando desaparecer. Eu não estava apenas chorando por James. Eu estava chorando por todos os anos que esperava a sua atenção, seu carinho, seu retorno. Eu estava de luto pela mulher que eu estava. A mulher que costumava acreditar que a lealdade a protegeria do desgosto. Foi então que eu admiti. Não para mais ninguém, mas para mim mesmo. Ele não me amava há anos. E eu sabia. Eu sabia. E eu fiquei. Eu enterrei os sinais. Eu sorri através deles. Eu me apeguei a restos, convencido de que eles eram suficientes. E agora ele se foi. E eu nunca receberia o pedido de desculpas que merecia. Nunca ouça a verdade. Nunca saiba por que ele me soltou enquanto ainda me mantém perto o suficiente para lavar a roupa, atender suas ligações e aquecer seu prato de jantar. Era quase manhã quando me tirei do chão. Minha garganta estava crua. Meus olhos estavam inchados. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher olhando para trás. Ela parecia cansada, mas não quebrada. Escavado, mas não vazio. Eu não dormi naquela noite. Eu vi o sol nascer da janela da cozinha, um brilho laranja quente derramando sobre os ladrilhos. Era bonito daquela maneira suave e indiferente que piorou. O mundo ainda estava virando. O dia chegou, e eu enterraria meu marido sem nunca saber quem ele era. O funeral estava programado para as 11 horas da manhã. Eu me vesti devagar, escolhendo um vestido preto que não usava há anos. Ele se encaixava mais do que eu lembrava, abraçando as partes de mim que envelheceram sem permissão. Eu prendi meu cabelo, deslizei nos brincos da minha avó e coloquei um rosto que eu podia me esconder para trás. Quando entrei na funerária, o perfume de lírios me atingiu como uma parede. James odiava lírios, disse que o lembravam da morte. Eu quase ri da ironia. As pessoas começaram a chegar uma a uma com suas banalidades e sua tristeza. Eles apertaram minha mão, tocaram meu ombro, ofereceram palavras gentis que eu mal ouvi. Eu fiquei junto ao caixão e tentei lembrar quem eu tinha sido antes de tudo isso. Antes das meias, antes do silêncio, diante da mulher chamada Belle e o bebê que quebraria tudo o que pensei que sabia. Eu não sabia isso então, mas naquele dia, seu funeral, não seria o fim da minha história. Seria o começo da verdade. 3 dias após o funeral, encontrei as chaves. Eu tinha voltado para o armário, sem realmente procurar nada, apenas tentando me sentir perto dele. Seu perfume ainda permanecia nos colarinhos de suas camisas. Fiquei lá por um tempo, passando os dedos ao longo do tecido, esperando que eu acordasse de tudo que se desenrolou. Mas foi quando eu notei. Um de seus mocassins estava um pouco deslocado. James sempre os mantinha alinhados perfeitamente, dedo do pé, como pequenos soldados esperando a inspeção. Mas um sapato foi virado para o lado. Cheguei, ajustei-o e ali, logo atrás do par, colado no chão do armário, havia um pequeno envelope branco. No interior, havia 2 chaves de prata e uma nota pegajosa na caligrafia de James, Box 113, Chase Bank. Sentei-me nos calcanhares, minha respiração presa no peito. Não tínhamos uma caixa de depósito segura, pelo menos não uma que ele mencionou. Minha mente correu. Eu disse a mim mesma que poderia ser velho, algo de antes de mesclarmos contas. Ou talvez fosse para armazenar documentos como a vontade de seu pai ou seus papéis da marinha. Ainda assim, o peso do sigilo pressionou em mim como uma pedra. Na manhã seguinte, dirigi para o banco. O funcionário atrás da mesa era jovem, educado e inconsciente do tornado emocional que eu estava escondido sob meu casaco. Entreguei a ela as chaves e disse a ela que estava aqui para a caixa 113. Ela verificou minha identidade, digitou algo no computador, depois assentiu e me levou ao cofre. O quarto estava frio, quieto, o tipo de silencioso que exige reverência. Ela me deixou em paz.
Minhas mãos tremeram quando eu virei a chave e abri a porta de metal. No interior, havia um envelope simples de Manila e uma pilha de notas de US $100 bem faixas. Eu não os contei imediatamente. Minha atenção estava trancada no envelope. Eu o puxei e abri lentamente a aba. A primeira coisa que vi foi uma certidão de nascimento. Nome: Mika Dimarorov. Data de nascimento: 2 de agosto. Pai: James Alexander Marorov. Mãe: Belle Nicole Reis. Senti a sala inclinada, o ar diminuiu. Eu li de novo e de novo. Mika. O nome que a mulher havia dito no funeral, o bebê que ela colocou em meus braços. Olhei para o certificado, traçando as letras impressas com a ponta dos dedos como se isso pudesse torná-lo menos real. James teve um filho. Não de antes de mim, não de um erro de uma noite enterrado nos nossos primeiros anos, mas recentemente, no ano passado, enquanto eu ainda estava dobrando as camisas e pedia que ele pegasse leite no caminho para casa. Virei o papel. Um segundo documento foi escondido atrás dele. Uma carta, datada apenas algumas semanas antes do acidente. A caligrafia de James era desigual, menos estruturada do que o habitual, como se ele a escrevia com pressa. Carlin, se você está lendo isso, eu falei com você de maneiras que não posso justificar. Não há uma boa maneira de lhe dizer o que estou prestes a dizer. Eu nunca planejei para que isso acontecesse. Eu cometi erros. Eu cruzei linhas que nunca deveria ter. Mas preciso que você saiba que Mika não pediu nada disso. Ele é criança. Ele é meu. E ele é inocente. Se eu for embora, significa que ele precisará de alguém. Eu não confio em ninguém mais do que você. Sinto muito por tudo isso, James. Eu li a carta 3 vezes antes de poder respirar novamente. Minhas mãos ficaram entorpecidas, minha visão embaçada. Uma parte de mim queria rasgá-lo, gritar, amaldiçoá-lo em voz alta, mas tudo o que eu podia fazer era ficar sentado, congelado, com uma confissão de um morto em uma mão e prova de sua vida secreta na outra. A traição atingiu como uma segunda morte. Eu deveria ter saído desse cofre. Eu deveria ter rasgado a casa, gritando e jogando tudo o que ele tocou. Mas não, porque em algum lugar, não muito longe daqui, havia um bebê. Um bebê com o sangue de James. Um bebê cuja mãe estava morrendo. Um bebê que foi transportado para um funeral e colocado em meus braços por uma mulher que eu não conhecia. E, no entanto, que de alguma forma sabia exatamente quem eu era. Esse envelope não apenas revelou seu segredo. Isso me entregou uma escolha. E eu não estava pronto para isso. Ainda não. Não deixei o banco imediatamente. Depois de trancar a caixa novamente, sentei-me no meu carro com o envelope pressionado no meu peito, a letra queimando como um carvão vivo dentro dele. Minhas juntas eram brancas ao redor do volante. Eu olhei para frente, vendo o mundo continuar, como se não estivesse quebrado dentro de mim. Eu passei minha vida inteira tentando ser boa. Uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher que não fez cenas, que perdoou em silêncio, que encheu a casa de calor, mesmo quando estava congelando por dentro. E o que isso me deu? Um marido que morreu com segredos ainda quentes em suas mãos. Uma criança que eu não sabia até que ele foi colocado em meus braços como uma surpresa que eu nunca pedi. Uma verdade que torceu tudo o que eu pensava que sabia em um nó cruel. Mas mesmo através da dor, algo mais se mexeu. Não raiva. Ainda não. Clareza. Quando olhei para trás, estava tudo lá. O afeto que desaparece, os telefonemas privados, o desapego que se enraizou tão lentamente que me convenci de que estava na hora de fazer seu trabalho. Mas não estava na hora. Foi traição. Traições pequenas e diárias, do tipo que não deixam hematomas na pele, mas quebra as coisas dentro de você. Durante semanas, eu me mudei como um fantasma. Fiz os arranjos fúnebres de James, aceitei condolências com um aceno praticado, preenchi vasos com flores de simpatia. Passei pelos movimentos de luto sem nunca me deixar sentir isso. Mas sentado lá no estacionamento com a certidão de nascimento de Mika e a carta de James no meu colo, senti algo retornar. Um piscando. Não é um perdão, mas um incêndio.
James não me deu a verdade quando ele estava vivo, mas agora eu a tinha. E eu não pude saber. Eu não podia voltar à versão de mim mesma que morava no nevoeiro da negação. Então, eu dirigi. Não está em casa, ainda não. Eu dirigi até o parque em Sycamore Lane, o que Evan costumava brincar quando era pequeno, o lugar onde James uma vez o empurrou no balanço por uma hora enquanto eu deitava um cobertor, lendo e bebendo chá gelado. Eu precisava estar em algum lugar que me lembrou que eu já estava inteiro. As árvores estavam nuas, o vento afiado. Algumas crianças brincaram à distância, suas risadas subindo e descendo como ondas. Sentei-me em um banco perto da caixa de areia, o envelope descansando no meu colo e me deixei fazer a pergunta que estava evitando. E agora? Eu não era mais jovem. Eu tinha 58 anos. Minhas articulações doíam quando ficou frio. Minhas costas endureceram se eu ficasse muito tempo. Eu deveria estar entrando na estação suave e tranquila da vida, netos, livros na varanda, um homem ao meu lado para preencher os espaços em branco da minha memória quando esqueci que dia era. Mas, em vez disso, tive um bebê que fazia parte da vida secreta do meu marido. Uma mulher moribunda que apareceu em um funeral e me entregou seu filho. Um filho que ainda não sabia nada disso. E um futuro que não parecia nada parecido com o que eu passei décadas construindo. E, no entanto, enquanto eu estava sentado assistindo a uma criança perseguir depois de uma pá de plástico, não me senti sobrecarregado. Eu me senti acordado. Pela primeira vez em meses, talvez até anos, eu não existi apenas. Eu estava pensando, escolhendo, vendo claramente. Micah não pediu para nascer nessa bagunça. E o que eu senti em relação a James, a criança era inocente. Eu poderia amá-lo? Eu não sabia. Eu poderia criá-lo? Eu não tinha certeza. Mas eu poderia abandoná-lo? Não. Naquela noite, puxei as meias do bebê da minha gaveta da mesa de cabeceira, as mesmas que encontrei meses atrás na mala de James, e disse a mim mesmo nada. Deixei-os na mesa da cozinha e apenas olhei. Este foi o meu começo. Não é o que eu queria, não o que eu já sonhei, mas um começo da mesma forma. Eu não contei a ninguém. Não Evan, nem minha irmã, nem minha amiga mais próxima. Algumas coisas não devem ser gritadas. Algumas verdades precisam de tempo para se estabelecer em seus ossos antes que você possa carregá-los para o mundo. Então, eu comecei em silêncio. No dia seguinte, liguei para o número rabiscado na esquina da carta de James. Pertencia a Belly, a mãe de Micah, a mulher do funeral, a mulher cujo nome apareceu em sua certidão de nascimento e que destruiu minha realidade com 7 palavras de fala mansa. Ela pegou após o segundo anel. Sua voz era mais fina do que eu lembrava, como se a força que ela costumava entrar nesse funeral havia deixado seu corpo. Olá, Belly, eu disse, sem saber se deve falar firmemente ou gentil. É Carlen Marohov. Uma pausa. Então eu esperava que você ligasse. Nós nos conhecemos na manhã seguinte em uma pequena lanchonete fora da cidade. Ela veio vestindo um capuz desbotado, o cabelo puxado em um coque solto. Ela parecia exausta, com mais de 35 anos. A pele dela estava pálida, sua estrutura menor do que eu lembrava. Ela estava segurando Micah em um transportador macio embrulhado em seu peito. Ele estava dormindo, pacífico, alheio à bagunça emaranhada de vidas ao seu redor. Conversamos por 2 horas. Ela me contou tudo. Ela conheceu James quando trabalhava como enfermeira durante uma curta estadia no hospital há 2 anos. Ele a visitou depois, a ajudou financeiramente quando ela foi diagnosticada com linfoma. O relacionamento deles começou como gratidão. Ele se transformou em outra coisa. Ela nunca quis destruir minha vida. Ela disse, eu nem sabia que ele era casado no começo e, quando descobri, eu já estava grávida. Eu não a perdoei. Não então. Mas eu também não a odiei. Ela estava morrendo sozinha. Sem irmãos, sem pais, ninguém para levar o filho. Ela veio ao funeral para não expor James, mas para encontrar Micah um futuro. Deixei essa reunião com mais respostas do que eu esperava e um novo tipo de peso. Micah não precisava apenas de abrigo. Ele precisava de um guardião legal, uma mãe, uma chance de uma vida intocada por mentiras. Então, comecei a me preparar.
Não em voz alta, não com drama. Silenciosamente, deliberadamente. Primeiro, liguei para meu advogado e perguntei o que seria necessário para garantir a tutela. Então, retirei algum dinheiro da economia, o suficiente para cobrir a papelada, taxas e quaisquer despesas que possam vir. Eu não disse a Eva. Eu não estava pronto. Até que eu entendi a imagem completa. Em seguida, visitei meu médico. Eu não tinha um check-up completo há algum tempo e, se eu iria criar um bebê com quase 60 anos, precisava saber o que meu corpo ainda poderia suportar. A enfermeira piscou quando eu disse a ela que poderia estar sendo pai novamente, mas ela sorriu. Ela disse que eu parecia mais saudável do que a maioria das mulheres 10 anos mais jovem. Eu ri pela primeira vez no que parecia meses. Em casa, comecei a fazer mudanças. Eu limpei o quarto de hóspedes. Dobrei as colchas antigas e derrubei as impressões emolduradas que fizeram o espaço parecer uma reflexão tardia. Eu pedi um berço. Não é um sofisticado, apenas algo resistente, algo seguro. Lavei os lençóis em lavanda, o mesmo perfume que usei quando Eva era um bebê. Eu nem percebi que estava cantarolando até que me peguei nos macacões dobráveis do corredor enquanto sussurrava uma canção de ninar que eu não havia cantado há décadas. Eu também comecei a journaling novamente, não para documentar tudo, mas para me lembrar de quem eu era através disso. Todas as noites, escrevi o que aprendi sobre James, sobre Micah, sobre mim. Algumas entradas foram apenas uma frase. Outros encheram páginas, mas me mantiveram no chão. A casa parecia diferente agora. Ainda estava quieto, ainda cheio de sombras, mas o silêncio não estava mais vazio. Estava esperando, preparando-se. Eu podia sentir isso, a mudança. Eu não estava mais reagindo. Eu estava me movendo com propósito. E embora eu não tenha dito uma palavra para o mundo, sabia disso, minha vida havia aberto, e finalmente estava escolhendo o que a enchi. Eu sempre acreditei que o poder não era sobre quem fala mais alto, mas quem não precisa mais falar. Nas semanas depois de me encontrar com Belly e comecei a me preparar para Micah, notei o ar ao meu redor mudou. Não dramaticamente, sem fogos de artifício, mas algo sutil, interno, como minha coluna ouve endireitou sem que eu percebesse. Parei de esperar por explicações que nunca veriam. Parei de repetir as palavras de James, tentando decodificar o que ele quis dizer com todo silêncio, toda a frase inacabada. Em vez disso, segui em frente. Eu me vi mais alto. Mesmo quando a dor ainda me circulava, isso não me controlava mais. Ele andou atrás de mim. Não me engoliu mais inteiro. E o mundo, notou, não porque eu contei qualquer coisa a ninguém, mas porque parei de me desculpar pela minha presença. Eva chegou uma tarde, deixou algumas correspondências e parou no corredor quando viu o quarto de hóspedes recém-pintado, o berço, as roupas dobradas do bebê. Mãe, ele disse lentamente. O que está acontecendo aqui? Eu não respondi imediatamente. Acabei de olhar para o espaço que criei. Os lençóis limpos, o celular pendurado acima do berço, a pequena pilha de livros de tabuleiro na janela. É para alguém que precisa de um lugar para se sentir seguro, eu disse. Ele olhou para mim. Você está promovendo uma criança ou algo assim? Não exatamente. Ele esperou, claramente esperando eu preencher o silêncio, mas não o fiz. Ainda não. Ele saiu da sala confuso, mas não com raiva, e eu não senti vontade de me explicar. Deixe que ele se pergunte. Deixe as perguntas serem construídas. Passei minha vida tentando aliviar o desconforto de todos. Não mais. Em toda a cidade, a saúde de Belly diminuiu rapidamente. Sua voz ficou mais fina no telefone. Às vezes ela ligava apenas para me ouvir respirar do outro lado. Outras vezes, ela perguntava se o quarto de Micah estava pronto e eu diria a ela suavemente, sim. Ela assinou os jornais 2 dias depois que sua terceira rodada de quimioterapia falhou. Meu advogado lidou com a transferência de tutela temporária. Sem imprensa, sem caos, apenas assinaturas, testemunhas. Uma mudança silenciosa na base da minha vida. No dia em que trouxe Micah para casa, choveu. Não é difícil, apenas uma garoa leve e constante que fez o mundo cheirar a terra limpa. Ele foi embrulhado no mesmo cobertor azul que Bélio colocou no funeral. Ele dormiu durante o passeio de carro.
Quando o carreguei para dentro, parei na entrada. Eu olhei para a casa que antes parecia um mausoléu e vi algo diferente agora. Parecia que havia exalado, como se finalmente tivesse abinado espaço para algo novo. Coloquei Mika gentilmente no berço e fiquei ali vendo-o respirar. Seu minúsculo peito se levantou e caiu. Uma mão se contraia durante o sono. Esqueci como os bebês frágeis pareciam, o quão pesado eles se sentiam em seus braços, apesar do tamanho deles. Como poderia ser o silêncio sagrado quando vier de um lugar de paz? Eu não chorei. Acabei de ficar lá sabendo que nunca seria o mesmo. As pessoas começaram a perceber. Os vizinhos fizeram perguntas, é claro, silenciosamente a princípio. Carlen, isso é um bebê que ouvi na outra noite? Você está cuidando do neto de alguém? Eu sorri e disse, ele fica comigo por um tempo. E ninguém pressionou demais, mas vi a curiosidade em seus olhos. Eu vi a mudança na maneira como eles falaram comigo, menos condescendente, mais respeitoso, como se sentissem que eu tivesse entrado em algo mais forte, algo inabalável. Mesmo na igreja, os sussurros começaram, alguns gentis, alguns cruéis. Ela está criando um bebê na idade dela? O marido dela não acabou de morrer? Mas entrei naquele santuário a cada semana com Mika no meu quadril e minha cabeça erguida. Eu não devo que ninguém responda. Eu não estava tendo vergonha. Eu estava carregando o propósito. E James se tornou uma sombra, uma figura de uma vida que eu havia superado. Sua memória ainda vivia nos cantos desta casa. Mas agora tinha que abrir espaço para canções de ninar e alimentação à meia-noite. O poder mudou, não porque eu o exigi, porque parei de precisar de mais alguém para me entregar. Eu escolhi uma tarde de domingo para contar a Eva. Estava construindo, suas perguntas, sua incerteza, a maneira como ele olhava para o berço toda vez que visitava, seu olhar arremessando entre mim e Mika, como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça sem a imagem na caixa. Eliane já perguntou diretamente. Ainda não. Mas eu podia sentir o peso dele no ar, grosso e prensado, como uma tempestade esperando para quebrar. Então eu o convidei para almoçar. Apenas nós dois, sem graça, sem distrações. Fiz o seu favorito, salada de frango em croissants com um lado de chips de chaleira e fiz a mesa como eu sempre fazia quando ele era adolescente e chegava em casa após um exame ruim. Parecia estranho, confortando-o com sanduíches quando o que eu estava prestes a dizer iria arrancar o chão debaixo dele. Ele chegou em um capuz e boné de bola, o cabelo ainda úmido da academia. Ele beijou minha bochecha, cheirou o ar e me deu um sorriso cansado. Você não teve que cozinhar. Eu queria, eu disse. Sentar. Coma primeiro. Mantivemos a conversa leve. Como estava o trabalho, como a Graça ficou impressionada com o planejamento do casamento, como os Bengals o estavam decepcionando novamente nesta temporada. Eu assenti, sorri, deixei-o falar e, quando os pratos foram empurrados para o lado, e a luz da tarde se derramou pela mesa da cozinha como um aviso suave, limpei minha garganta. Há algo que preciso lhe dizer. Ele olhou para cima. A piada caiu do rosto como uma máscara escorregando. Ok. Cheguei atrás de mim e puxei o envelope que fiquei escondido em uma gaveta por semanas. A certidão de nascimento, a carta de James, os documentos legais mostrando tutela temporária. Coloquei-os na mesa em frente a Evan como cartas em um jogo que eu nunca quis jogar. Ele olhou para eles, confuso no começo. Então ele pegou o certificado. Mika de Marohov. Pai, James Alexander Marohov. Mãe, Belle Nicole Reis. Sua mão congelou. O que é isso? Ele perguntou, voz baixa. Isso, eu disse calmamente, é seu irmão. Ele olhou para mim como se eu tivesse falado um idioma que ele não entendia. Não, disse ele, balançando a cabeça. Isso tem que ser falso. Pai? Um bebê? Quem? Quem diabos é Belle? Eu disse a ele tudo. Não com drama, para não machucá-lo. Apenas a verdade, uma peça de cada vez. Eu disse a ele como James conheceu Belle, como ele a manteve e a criança escondida. Como Belle apareceu no funeral. Como encontrei a caixa de depósito segura, a letra, a verdade. Como Mika foi deixado sem mais ninguém.
Ele não interrompeu. Ele não se mexeu. Ele apenas ficou lá, sua mão segurando a borda da mesa como se fosse a única coisa que o mantinha na posição vertical. Quando terminei, o silêncio entre nós estava mais alto do que qualquer argumento poderia ter sido. Finalmente, Eva se recostou na cadeira e olhou para mim como se eu fosse um estranho. E daí? Você está apenas cuidando dele agora? Como se nada tivesse acontecido. Como nada disso destruiu nossa família? Não, eu disse, não como se nada tivesse acontecido. Tudo aconteceu. Seu pai nos traiu. Ele viveu uma vida dupla e depois morreu e deixou as consequências no meu colo. Eu respirei fundo. Mas Micah não é uma consequência. Ele é criança, uma criança inocente que não escolheu nada disso, e eu não o punirei pelas escolhas de James. Eva levantou-se, sua mandíbula apertou. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Então, você vai apenas criá-lo como ele? Eu já sou. Ele olhou para mim então, realmente olhou para mim, e por um momento eu o vi. A dor, a descrença, o desgosto que refletia o meu. Não sei se posso aceitar isso, disse ele. Não estou pedindo que você aceite agora. Estou pedindo que você não dê as costas a alguém que nunca pediu para estar aqui. Ele não disse mais nada. Acabei de pegar sua jaqueta e sair. A porta se fechou atrás dele com uma finalidade que eu não esperava. Mas eu não o persegui. Passei toda a minha vida perseguindo a paz, perseguindo a aprovação, perseguindo o amor. Desta vez, fiquei exatamente onde estava. 2 semanas se passaram. Eva não ligou. Eu não o empurrei. Eu dei a ele o espaço que eu sabia que ele precisava. O tipo que eu gostaria que alguém tivesse me dado quando aprendi a verdade pela primeira vez. Eu continuei aparecendo para Micah, alimentação da meia-noite, aquecimentos de garrafa de manhã cedo, mudanças de fraldas, canções de ninar sussurraram através de uma voz rachada. Eu não tinha feito isso há décadas, mas de alguma forma meu corpo se lembrava do que fazer. Foi difícil, sim, mas também foi a primeira vez em muito tempo que me senti útil de uma maneira que importava. Então, uma quinta-feira de manhã tranquila, a campainha tocou. Micah estava dormindo no meu peito, então eu o fiz no berço e subi pelo corredor. Quando abri a porta da frente, não esperava ver um homem em um blazer cinza segurando uma pasta de couro. Senhora Carlin Marohov? Sim. Eu sou Daniel Fields. Eu era o advogado imobiliário do seu marido. Posso entrar? Eu pisquei. Eu pensei que a vontade já estava resolvida. Há um segundo arquivo, uma confiança, na verdade. Estava separado de sua propriedade principal. Ele instruiu que fosse entregue pessoalmente, mas somente depois que Micah foi colocado sob seus cuidados. Eu o olhei por um momento, atordoado. Então eu me afastei e o deixei N. Ele sentou-se na mesa da sala de jantar, no mesmo lugar onde Eva havia se sentado quando eu disse a verdade e abri a pasta. No interior, havia uma pequena pilha de documentos legais e um envelope selado. Isso, disse ele, colocando os papéis gentilmente sobre a mesa, é um fundo fiduciário que James criou há cerca de 1 ano. Ele possui aproximadamente US$ 250 mil. O único beneficiário é Micah de Marohov. Você foi nomeado administrador. Você tem controle total sobre sua gestão, despesas médicas, educação, qualquer coisa relacionada aos seus cuidados. Eu não falei. Eu não podia. Meu coração estava batendo em meus ouvidos. Ele deslizou o envelope em minha direção. Ele também deixou uma carta para você. Eu abri com dedos trêmulos. Carlin, se isso chegar a você, significa que tudo o que eu tinha medo de enfrentar se tornou realidade. Eu nunca pretendia enganá-lo por tanto tempo. Eu pensei que poderia contê-lo, separá-lo da vida que construímos. Mas os segredos não ficam onde você os coloca. Micah foi um erro nas circunstâncias, não em espírito. Ele é inocente e eu te conheço. Você sempre viu a criança, não a vergonha. Deixei o que pude para ajudar a criá-lo. Você é mais forte que eu. Você sempre foi. Espero de alguma forma que isso lhe dê uma lasca da paz que eu não poderia lhe dar enquanto estava vivo, James. Dobrei a letra com cuidado, deslizei de volta para o envelope e olhei para Daniel.
Por que eu não sabia disso? James o separou intencionalmente. Ele disse que não queria que o futuro de Micah dependesse de como alguém estava zangado depois que ele se foi. Ele disse, com licença, ele disse que se alguém pudesse proteger uma criança sem deixar a amargura atrapalhar, era você. Exalei lentamente, não por perdão, mas pelo peso de receber a peça final de um quebra-cabeça que não pedi para concluir. Quando Daniel saiu, sentei-me no berçário e observei Micah dormir. Tracei as linhas de sua mão minúscula com o dedo e sussurrei: você ficará bem. Não sei o que vem a seguir, mas você ficará bem. O dinheiro não apagou a traição, mas me deu algo que James nunca havia oferecido enquanto estava vivo. Confiar. Não no sentido romântico, mas na prática, no concreto. Ele poderia ter nomeado alguém. Ele poderia ter dado esse dinheiro a outra pessoa para supervisionar, mas não. Ele me deu, não como um pedido de desculpas, mas como um reconhecimento. Era a coisa mais próxima da justiça que eu ia conseguir. Não justiça do tribunal, nem reivindicação pública, mas justiça pessoal. O tipo que permite que você olhe no espelho e diga: eu não era o tolo. Fui eu quem ficou gentil quando tinha todos os motivos para não. Jamais e todos os outros para me entregar. James não havia me deixado tudo. Mas o que? Sistema, ele saiu foi suficiente. Não para reconstruir a vida que tivemos, mas para construir algo novo. Era uma noite de domingo quando Evan voltou. Eu não estava esperando ele. Não houve texto, nenhuma ligação, nenhum aviso. Eu tinha acabado de tomar banho Micah, envolvendo-o em uma toalha quente e cantarolando suavemente enquanto eu o agitava pela janela. A casa cheirava fracamente de lavanda e fórmula. Do lado de fora, o céu estava listado com ouro e roxo, o tipo de céu que fez você fazer uma pausa, não importa o tipo de dia que você teve. A batida na porta era hesitante, não urgente, apenas insegura. Quando abri, Eva ficou lá, mãos nos bolsos, olhos de sangue. Não das lágrimas, pensei, mas de pensar muito, muito tempo. Eu não sabia se você gostaria de me ver, disse ele. Eu me afastei. Você sempre é bem-vindo. Ele entrou lentamente, olhando em volta como se a casa tivesse mudado desde a última vez que ele ficou nela. E de certa forma, tinha. Eu também. Ele viu Micah no berço e fez uma pausa. O bebê ainda estava acordado, piscando sonolento no celular macio acima de sua cabeça. É ele. Eu assenti. Isso é Micah. Ele não se aproximou imediatamente, apenas ficou lá, as mãos apertadas ao lado, respirando como se ele não tivesse certeza se era permitido. Eu tenho tentado descobrir como se sentir, disse ele. Parte de mim está furiosa. Outra parte parece que eu nem sei quem era o pai, mas na maioria das vezes sinto que menti, e não sei como fazer as pazes com nada disso. Sentei-me no sofá, deixando espaço ao meu lado. Eu não o pressionei. Não ofereci conselhos ou uma pequena resposta. Em vez disso, eu disse: você pode sentir tudo isso e não precisa fazer as pazes com isso da noite para o dia. Ele se sentou lentamente, cotovelos de joelhos, olhando para o chão. Você já suspeitou de alguma coisa? Eu engoli. Sim, mas eu não queria acreditar. Eu me contei histórias para preencher as lacunas, porque às vezes é mais fácil viver no que você espera ser verdade do que enfrentar o que realmente é. Ele assentiu, os olhos ainda batidos. O que ele estava pensando, mãe? Ter outro filho? Mantendo isso em segredo? Ele achou que nunca seria pego? Eu não respondi imediatamente. Então eu disse: eu acho ele pensou que tinha tempo. Hora de consertar talvez, ou esconder-lo ou explicar-lo nos termos dele, mas o tempo acabou. Micah soltou um gurgume suave, puxando nossa atenção. Evan se levantou e se aproximou do berço lentamente. Ele olhou para o bebê, seu meio-irmão, e por um longo momento não disse nada, apenas assistiu. Micah piscou para ele e depois estendeu a mão com uma mão minúscula. Eva hesitou, então ele estendeu um dedo. Micah pegou. Esse simples gesto quebrou algo em nós dois. Evan limpou a garganta. Ele tem os olhos do pai. Eu assenti. E seu queixo. Ele deu uma risada pequena e amarga. Ótimo. Outro marro com aquela mandíbula teimosa.
Ficamos ali em silêncio, observando Mika chutar suavemente sob seu cobertor. Finalmente, Evan olhou para mim. Não estou dizendo que estou bem com tudo, mas não quero fingir que ele não existe. Aquele garoto não escolheu nada disso. Não, eu concordei, minha voz suave. Ele não fez. Ele esfregou a parte de trás do pescoço. Eu conversei com Grace sobre isso. Ela ficou chocada, obviamente. Mas ela disse algo que ficou comigo. Ela disse: você não precisa estar pronto para amá-lo, mas não cometa o erro de fechar a porta antes mesmo de saber o que está do outro lado. Eu sorri. Ela é uma mulher sábia. Ela é, disse ele, depois olhou para mim. Então, e agora? Você o levanta. Você realmente acha que pode fazer isso de novo? Eu não sei, eu disse honestamente. Mas eu sei que quero tentar e gostaria que você fizesse parte da vida dele, se estiver pronto. Ele olhou para Mika novamente, depois de volta para mim. Talvez eu possa vir no próximo fim de semana, trazer fraldas ou ajudar na alimentação. Não sei o que estou fazendo, mas acho que poderíamos descobrir juntos. Eu estendei a mão e apertei a mão dele. Você já sabe mais do que pensa. Quando o céu escureceu lá fora, nós três ficamos lá, eu, meu filho e seu irmão, uma família estranha e inesperada costurou por traição, tristeza e a decisão silenciosa de tentar novamente. Algumas noites, depois que Mika adormeceu, sento na varanda dos fundos com um cobertor sobre os joelhos e uma xícara de chá nas mãos. O mundo está quieto então, suavizado pelo luar e pelo chilrear rítmico de grilos. É nesses momentos, quando a casa finalmente exala, quando não há perguntas para responder ou fraldas para mudar, que me permito olhar para trás, não em amargura, não mais, mas com o tipo de clareza que só ocorre depois de você estar completamente desfeita. James ainda está comigo de maneiras estranhas. Não da maneira romântica que ele costumava ser. Sem olhares quentes na sala. Sem piadas compartilhadas. Nenhuma presença familiar na cama ao meu lado, mas em fragmentos, em memórias que aparecem como visitantes, eu não convidei, mas nem sempre me importo. Uma música no rádio que ele costumava cantarolar. O cheiro de polimento de madeira que ele sempre usava na mesa da sala de jantar. O som de Evan rindo, que de alguma forma ainda é muito parecido com o de seu pai. Isso faz minha dor no peito. E agora, é claro, em Mika. Há manhãs quando eu o levanto do berço, e ele olha para mim com aqueles largos olhos castanhos, e vejo James. Não o homem que mentiu para mim, não o homem que me decepcionou, mas a versão jovem, o garoto com quem me apaixonei décadas atrás, que segurava minha mão em um cinema e me prometeu para sempre. Há pedaços desse garoto nesta criança. E embora eu não perdoe James pelo que ele fez, parei de tentar odiá-lo. O ódio exige energia que eu prefiro gastar em amor. Mika está rastejando agora. Eu o pego tentando se aproximar da mesa de café, determinado a conquistar o que estiver na frente dele. Essa determinação, essa teimosia, eu o reconheço. Eu sorrio nisso. Eu encorajo isso porque ele crescerá sabendo a verdade. Não são os detalhes da traição de seu pai, ainda não, mas a verdade que ele era procurado, escolhido, criado não em segredo, mas na luz. Ele saberá que, mesmo quando o início de sua história nascer em silêncio, sua vida foi recuperada com intenção. E Evan, ele está voltando devagar, com cuidado. Ele aparece nos fins de semana com uma caixa de lenços ou uma graça de brinquedo. Ele segura Mika desajeitadamente, como o bebê pode quebrar, mas ele está tentando. Na semana passada, ele alimentou uma garrafa enquanto assistia a um jogo de beisebol com volume baixo, com a voz suave enquanto ele narrava todas as jogadas. Eu não disse nada. Acabei de assistir da porta da cozinha, meu coração cheio de uma maneira que eu não esperava. Não somos a mesma família que costumávamos ser, mas talvez seja algo melhor. Agora somos verdadeiros, imperfeitos, recuperando e moldados pelo sofrimento, mas não por isso. Descobri que não há fim para lutar. Você nunca segue em frente. Está com você. Você cria espaço para isso. E se você tiver sorte, algo novo pode florescer nesse espaço. O amor, descobri, é uma escolha. É do tipo difícil, não do tipo fácil que vem com buquês e borboletas.
O tipo que você decide em ter ele está no meio da noite quando você está desgastado, seu coração dói e a pessoa em quem você confia anteriormente não está por perto para assumir a responsabilidade por suas ações. O tipo que você escolhe quando recebe uma criança em sua vida que não se encaixava em seus planos, mas acabou lá. Mick é minha segunda oportunidade de amor incondicional. Além disso, eu poderia ser sua primeira oportunidade em um trabalho estável. Eu reflito sobre o quão longe cheguei quando o agito no berçário hoje à noite, enquanto o luar entra através das cortinas. Como o cheiro de leite quente, música suave e sorrisos de bebê substituíram a tranquilidade e a tristeza que uma vez permeava a nossa habitação. Não tenho que contar tudo a todos. Sei que o que construí a partir das cinzas da traição era mais do que simplesmente uma casa, portanto, não preciso defender minhas decisões. Eu era o único. E por isso, mais do que qualquer outra coisa, sempre serei grato pela vida que nunca imaginei.